Paz do Senhor, igreja, como é que vocês estão? Tudo bem? Nós estamos aqui em mais um dia do nosso INID Cast. Seja muito bem-vindo. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like e no final do seu vídeo nós queremos ler os seus comentários sobre o que você achou e como foi edificante essa experiência. Amém? Mateuzinho do teclado do meu lado. Conversa conosco, Mateuzinho. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai estar com um convidado aqui excepcional. E, bom, já quero dar as boas-vindas também ao Pastor Wilson. Aê! É festa! Gente, muito bom estar aqui nesse podcast, nesse momento especial que vocês criaram para a Igreja Novo Israel de Deus, né? Bom dia a todos, boa tarde, boa noite para quem estiver, dependendo do horário, assistindo aí. E vamos nessa, mais um podcast. Então já vou começar com uma pergunta aqui, Bora. né? Pastor, todo mundo tem dúvidas sobre como foi sua trajetória, sua caminhada, né? Algumas vezes o senhor fala durante a pregação que o senhor já foi católico, o senhor já foi de outra religião e já chegou até a falar assim que nunca seria crente na vida. Conta pra gente um pouco como é que foi a sua conversão, quem era o Wilson antes de Jesus, né? Tá certo. Olha, gente, é uma trajetória assim, tanto que engraçado, né? Porque eu nunca pensei em me tornar evangélico. Eu tinha um segmento de fé, né? E achava que estava tudo certo ali. Mas Deus foi incomodando, foi mexendo, né? Então eu comecei na igreja católica, de vez em quando eu ia para algumas reuniões espíritas, mas nunca me apegava, era mais pro lado do catolicismo. E no catolicismo, eu comecei a fazer algumas perguntas lá nas reuniões, especialmente de catecismo, né? Que eu fiz o catecismo. E o pessoal respondia, uns não respondiam nada, outros enrolavam, outros respondiam pela metade. Eu falei, tem alguma coisa errada nisso aqui, não é possível, né? E a gente saía da igreja e era aquela farra, né? Era só o momento da missa, saía, já queria, né, entrar na farra. Então era um problema enorme isso daí para nós, né? Mas o tempo foi passando e Deus tinha um propósito na vida, né? De cada um de nós, Deus tem um propósito. E o Senhor foi usando pessoas para me chamar, trazendo para o Evangelho, né? Foi um pouco difícil, porque a gente, para dar ouvido a Deus, é mais complicado numa situação dessa, né? Mas enfim, Deus foi apertando e até que eu cheguei ao Evangelho, né? Me convertendo. Eu tinha uma moto, né? E o mecânico da minha moto, ele me convidava para vir para a igreja, vamos para a igreja. Eu falava, que absurdo ir para a igreja, né? Com a moto aqui, com tanta coisa para fazer aí, tanto rolê, né? Como diz hoje, né? Tanta saída. E eu achava aquilo um absurdo. E Deus foi apertando, né? Deus foi colocando alguns momentos espirituais assim. Eu fui vendo algumas coisas meio complicadas no mundo espiritual, ouvindo vozes, né? Falei, tô ficando louco. Mas eu vi que eu não estava louco, eu estava consciente. Mas as vozes estavam piorando, né? E comecei a ter um certo travar do corpo, né? E eu ouvia do Evangelho e ficava bem, né? Quando eu ouvia do Evangelho, parecia que acendia a luz. Aí eu ficava bem, sem vergonha, né? Eu pé na estrada novamente, né? Vamos lá. Aí Deus foi apertando, permitindo mais. Até que um dia eu aceitei o convite do meu mecânico para ir na igreja, né? E era um domingo de manhã. A igreja ficava ali na Penha, ainda existe essa igreja lá na Rua Caquito, é uma igreja muito grande, tudo, né? E eu aceitei o convite, fui lá. Então fazia um tempão que eu não sabia o que era um domingo de manhã. Por quê? Começava na sexta, a zoeira, sábado também, domingo dormia até meio-dia, 1h, né? Então eu não sabia o que era um domingo de manhã há muito tempo. Então foi tudo muito diferente ali, sabe? Eu peguei a moto, passei na casa dele, daí nós fomos num grupo de 5 motoqueiros, todo mundo lá pra Penha. E foi legal pra caramba, né? Só que eu tinha uns preconceitos de igreja, né? Eu tinha aquela ideia de que igreja tudo é horrível, tudo é feio, o pessoal se veste mal. E Deus começou a quebrar a minha pessoa, né? Me levou na igreja ali da Penha. Vocês podem dar um Google aí, vocês vão ver, né? Pelo Maps, vocês vão ver a fachada da igreja, ela é muito bonita. Quando eu cheguei lá, falei, nossa, isso aqui é uma igreja, né? E eu comecei a olhar assim pra cima e era um prédio enorme mesmo, né? Com elevador e tudo, uma infraestrutura gigantesca mesmo, muito bonito. Mas uma frente assim também bem ampla, com jardins, né? Um negócio bacana mesmo, sabe? Não sei se permanece igual, né? Mas aí eu falei, mas o pessoal que tá lá dentro
se veste mal, todo mundo é horrível, né? Quando eu entrei, a turma já logo veio me cumprimentar. Aquele amor, né, que os cristãos têm, na verdade. Vieram me receber e tudo, e o feio era eu. O mal vestido era eu. Então eu tomei dois rola logo de entrada, né, meu? Um que eu achava que o prédio era horrível, já caí a primeira, né? E o segundo que eu achava que o pessoal era mal vestido, né? Então aquele preconceito que o diabo põe na cabeça da gente, né, para confundir, para atrapalhar, para divulgar isso aí, e para você nunca chegar no plano de Deus, né? O diabo, ele é sujo mesmo, viu? Sabe? Então, eu acabei entrando, o pessoal me recebeu, aquilo ali foi impactante para mim, né? Muito impactante. Eu percebi que o pessoal me recebeu bem. Aí assisti a reunião, foi um domingo de manhã, assisti a reunião, fiquei apaixonado, né? Falei, opa, que legal isso aqui, que bacana, né? E aí passei aí. Fiquei lá 3, 4 meses assistindo culto manhã, de semana, domingo de manhã, quarta à noite, domingo de noite também, né? Eu tava frequentando uns 3, 4 meses e não tinha me convertido. Eu já dava dízimo, cantava lá com os hinos, né, do cantor cristão, porque a Igreja Batista da CBB, ela usa o cantor cristão, entendeu? E a gente usava muito, era uma igreja assim muito solene, né? Ela não tinha bateria, guitarra, não era órgão, então um movimento assim muito solene. E a gente usava o cantor cristão, era muito bonito, porque a nave da igreja era muito alta, então ressoava bonito mesmo, sabe? E aí, cantando, dando dízimo, frequentando a escola dominical, firmão lá, o pastor pregou uma vez, ali à noite, e eu comecei a sentir um toque de Deus, né? E eu ouvi uma voz, ó, se você não for agora, você não vai nunca mais. Eu tava com vergonha de ir, né? Porque a igreja é muito grande, na época tinha 1.500 pessoas, então eu tava lá no fundão, né? A rapaziada senta tudo no fundão, não tem jeito, né? A gente tava lá no fundão, então a juventude tava lá atrás, e eu tava com vergonha de sair, porque pedi licença, tinha uns meninos, rapazes assim no banco, né? Tava com vergonha de sair. Quando eu ouvi essa voz, eu sei que eu saí pisando no pé de todo mundo, e eu não me lembro como foi a minha ida da saída do banco até o altar, eu não lembro disso. Aí ela tinha um sistema assim meio cinema, né, que é descida assim, sabe? E eu não me lembro como eu cheguei lá, sei que quando eu percebi eu tava lá no altar, aí o pessoal fez a oração e tudo, ó, vocês vão pra uma salinha, né? Falei, salinha, né? Você pensa o quê? O cara é do mundo, né? E vê muita coisa aí, né? Só vocês vão pra uma salinha, falei, pronto, né? Salinha, o que vai acontecer, né? E eu já tive alguns episódios por trabalhar numa companhia de seguros, né? E a gente tinha muito contato com o pessoal dos corpos de bombeiro, do prédio. Eu trabalhava na Ribeirão Badaró, esquina com o Viaduto do Chão, edifício Conde Prates, né? E foram uns caras lá, vender uns extintores, colocaram os extintores e tal, e era tudo golpe. E, inclusive, eu não sei por que acontece essas coisas, mas acontece, né? Aí os caras descobriram isso e levaram os caras pra uma salinha no subsolo, né? Aí não sei por que me mandaram lá também falar com os caras lá. Falei, olha só o que é isso, né? Eu fui lá, quando eu cheguei lá, meu amigo, Manta. tava um verdadeiro UFC, meu. É. Tuf, pá, não sei o que, isso, aquilo, você não faça mais isso. Então, essa ideia de salinha pra mim ficou muito marcada, né? Vai apanhar também. Falei, Se converteu, vai apanhar. agora ele fala assim, você vai pra uma salinha, então isso pra mim foi uma loucura, né, meu? Eu me lembrei na hora daquele negócio. Aí fui meio ressabiado, cheguei lá, piorou. Que tinha que pedir perdão pelos pecados. Eu falei, ai meu Deus, perdi perdão pelos pecados, vai ser brabo, né? É. Aí fizemos a oração, graças a Deus, né? A oração foi assim, em atacado, né? Senhor me perdoe por todos os meus pecados, né? Graças a Deus, entendeu? E aí pra lá eu comecei a frequentar de maneira diferente. Aí Deus preparou uma pessoa. O nome dele era João Tilim, muito conhecido na igreja, né? E ele foi aquele discipulador meu. Caminhou comigo, insistiu, começou a me ligar. E eu achava aquele estranho, o cara me ligando, né, meu? Pô, o cara me liga, não sei como é que você tá e tal. Não tem essa parada, né? Aí me ligava lá no serviço, telefone pra você e tal, né? Me ligava, tudo bem. Quarta-feira eu te encontro lá, porque a igreja era na Penha, então a gente se encontrava na estação Tatuapé. E seguia, né? Pra Penha. E aí, achava aquilo muito estranho, mas Deus estava cuidando de mim, né? Então ele foi me discipulando, tal, legal, sabe? Aí eu engrenei, né? Comecei a caminhar e Deus me deu um chamado, né? Para uma igreja que era do lado de casa, praticamente, vamos dizer, do lado de casa, dava para ir a pé. Né? Na mesma avenida que eu morava, tinha uma igreja. Só que, meu amigo, a gente passava, a oficina de moto era do lado da igreja, pra você ter uma ideia. Do lado da igreja. Eu enxergava a oficina de moto. A igreja eu não enxergava.
Tem gente que passa aqui na porta da igreja, fala, nossa, aqui tem uma igreja. Eu falei, o diabo cega mesmo, não tem jeito. Eu não falo, mas a gente pensa, né? E o diabo cega mesmo. Cega mesmo, não deixa ver, né? Você vê que ele faz tudo para você não chegar ao conhecimento de Jesus. Tudo que ele puder usar, ele aposta todas as fichas, né? Para você não chegar ao conhecimento de Jesus, né? Isso é muito interessante porque isso mostra para você que você está num caminho de verdade, né? Se é um caminho fácil, um caminho falso, ele nem se importa. Mas quando você está no caminho da verdade, ele começa a levantar lutas, problemas, dificuldades, põe até cegueira, né? Então a oficina de moto era do lado dessa igreja, do lado mesmo, parede ali. Eu não enxergava a igreja, sabe? E eu fui numa igreja lá na Penha. Aí Deus falou, não, volta pra cá. Falou bem assim, volta porque a igreja tá construindo, né? E precisa de jovens lá. Aí eu voltei, né? E comecei a frequentar. Foi onde eu conheci a Digníssima também, né? A pastora frequentava... Pastora Júnior já era dessa igreja. Essa igreja ela já existia e estava fazendo uma reforma. Sim. Por isso que vocês foram para ela ajudar na reforma. Exatamente. Essa igreja, ela... Ali na Primeiro chamaram do pastor, pedreiro. Pedreiro. Primeiro chamado foi pedreiro. Pedreiro de marreta na mão. Foi demolidor, na verdade. Porque o pastor estava precisando de ajuda, né? E na ocasião, né, Deus vai organizando a vida da gente, né? Então eu mudei de emprego e fiquei um período desempregado, né? Sem emprego nenhum, né? Aguardando um chamado. E nesse período eu falei, o quê? Vou ficar em casa? O pastor tá precisando de ajuda, eu vou lá, né? Fui lá, marreta na mão, falei, o que é pra fazer aqui, pastor? É derrubar a parede aí. Falei, meu Deus do céu. Tinha eu e um outro irmão, o Francisco, né? Ele era bodybuilder. Já naquela época ele era bem marombeiro mesmo. Se ele tivesse continuado, lamentável ele não ter continuado, viu? Né? Ele era muito bom. Eu ganhei ele pra Jesus também. A gente surfava juntos, né? E ele ficou muito interessado em saber o que era Jesus. Então fomos dois para a igreja quebrar a parede, né? E aí, marreta na mão, fomos derrubando as paredes internas, né? Com jeito, né? O pastor falou, não é para descer a marreta com vontade, é para ir quebrando e tal, né? Que aqui nós vamos fazer assim. Eu falei, então tá bom. E a gente ajudou muito lá a igreja, a construir, né? E nós construímos a igreja, praticamente, né? Ajudamos. Tinha os pedreiros oficiais, né, o pessoal, e eles iam pedindo, então carrinho, areia, lata, subir com o carrinho na rampa, era tudo nós, né? E a gente ali com a turma, e foi muito gostoso, um tempo muito bom, não me arrependo de nada, viu? Era assim, magrinho assim. Eu lembro de uma vez que o senhor contou que até antes de você começar a ir para a igreja, você viu um casal, um pessoal chegando da igreja. E aí você sentiu uma voz dentro de você falando... deixa eu contar essa parada aí. Domingo, né? Então domingo era assim, domingo era um dia diferenciado, né? A gente ficava ali sentado no portão, morava na Avenida Taleba Leonel. Então ficava sentado aí na porta da avenida ali, né? De frente pra avenida, na porta de casa. E tinha uma família do outro lado da rua, que eles faziam parte dessa igreja, a Igreja Batista Redenção, né? E nesse sentido aí, eles estavam vindo da escola dominical. Então era engraçado ver aquele povo chegando, né? E tudo, né? O negócio tá rangendo aí. Né? E era engraçado ver aquele povo chegando. E eu ouvi uma voz, falou assim, imagine você pastor. Já pensou você ser o pastor? Aí eu... que ideia é essa, né, meu? Que é isso, né? Imagine eu pastor, né? Até eu estranhei assim, né? E não falou mais. E Deus é assim, né? Ele dá uma palavra só e já era. Pegou, né? Não pegou... E isso era muito tempo antes de se converter? Antes de me converter. Mas quanto tempo antes? Uns meses, anos? Nada, bem uns anos aí, bem mesmo. Você tinha quantos anos quando... Me converti? 21. Digamos que isso tenha acontecido com uns 3 anos antes de eu me converter. Entendeu? Uns 3 anos antes de eu me converter. É incrível, né? Nossa. Que depois a gente vai montando. Na verdade, rapaz, Deus, ele tinha me chamado quando eu tinha uns 8 anos de idade. Eu morava em Guarulhos. Para quem conhece, aquela fábrica Barber Green, né, fica ali no Parque Renato Maia. Então, subiu a Tiradentes, pegou a esquerda, você vai sair nesse endereço aí, né? É uma avenidona lá, por causa da fábrica, eles construíram toda aquela região. E a gente morava ali perto, né? E lá tinha uma família que eles faziam colchas. E eles tinham também, eles eram evangélicos, eles tinham uma escolinha para criança. Fizeram escolinha na casa deles, né?
Eu lembro direitinho, tô vendo o lugar aqui, tô falando pra vocês, tô vendo o lugar, né? Então a gente ia pra lá, cantava uma musiquinha, né? Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Então, pra criança, tudo tem gesto, né? E eles faziam um gesto, então eu lembro direitinho, né? E minha mãe, lamentavelmente, não era evangélica. Nós não éramos evangélicos, né? Então, minha mãe fala, não, você vai lá, não tá bom. E como criança, a gente se machucava, né? E jogava peão, bolinha, descalço, aquele negócio todo, né? Bolinha de gude, pinava pipa, era descalço, né? A Havaiana ia embora rapidinho, durava 2, 3 meses, aí depois já era, né? E aí então um dia eu machuquei o pé. Eu fui parar o peão pra ele não cair na água, o peão tem uma ponta de prego, né? Eu meti o pé e o peão ficou grudado no pé. Aí fui pra casa, né? Pra ver que negócio sangrando e tal. Minha mãe falou, tá vendo? Tá indo, depois que tá indo nesse lugar aí, é o diabo usando, né? A gente é fogo, não, né? A pessoa não tá no entendimento, então fala o que não deve, né? E aí eu comecei a frequentar do mesmo jeito, participar, até que nós mudamos pra cá. Pra parada inglesa. Né? Então eu cheguei aqui entre 9 anos e meio, assim, quase completando 10 anos, vai. Né? Então, aí parou tudo, aí parou o negócio de igreja, parou, só era escola e brincadeira de rua, né? E aí depois veio a igreja, aí vem a igreja católica, entendeu? Nesse período que vem a igreja católica, né? Mais pra frente, tudo. Mas depois também avacalhou, saiu fora, né? Caiu pra Gandá e aos 21 anos eu me converti. Entendeu? A sua mãe também, além do catolicismo e também além de deixar você participar de coisas até dos evangélicos, ela também chegou a levar em centros para receber passe e tudo mais, né? Minha mãe ela tinha essa cultura, né? Essa fé, esse tipo de fé, né? Graças a Deus depois eles se converteram, né? Graças a Deus. Deus também libertou, já na idade mais terceira idade, né? Mas se converteram também. Amém. Nós pudemos batizá-los, né? Mas me levava, né? E o pessoal dizia assim, né? Você precisa desenvolver. Eu desenvolvia a pernada, né? Eu saia correndo. Porque a minha, perna vai precisa desenvolver. Eu falei, vou desenvolver a corrida, né, meu? Maratonista, né? Saía e não queria voltar nunca mais, né? Então, eu acredito que Deus estava na nossa vida, como está até hoje, né? Dirigindo tudo. Amém, glória a Deus. Tem que reconhecer isso, né? É verdade. Eu também lembro que o senhor contava que logo depois, algum tempo depois da sua conversão, que você já estava ajudando na construção, e você já tinha aquele chamado de falar de Cristo, pregar o evangelho, né? E por várias vezes o senhor pregou o evangelho até na Praça da Sé. Conta um pouco sobre isso aí. Bom, isso aí já foi um período, já tinha ido pro seminário, né? Pra Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Fazia ali o curso de teologia em Perdizes, né? E a gente, naquela sede, né? O negócio era pregar, falar de Jesus e vamos, e, né? Isso e aquilo. Então, a gente que nem dois doidos, né? Eu e o pastor Heber Nunes, né? A gente começou a pregar na Praça da Sé. Era os dois. Então a gente pregava na hora do almoço. Né? Naquele dia a gente não almoçava, comia um lanche ali rápido, 15 minutinhos, e era 1h30 de almoço. Então, usava aquele horário, né? E Deus fez muita coisa aí na Praça da Sé, viu? Foi muito bonito a gente ver pessoas sendo transformadas, né? Caía muita gente endemoniada também. Era uma época que o pessoal gritava muito acerca do comunismo, então o pessoal vinha atrapalhar a pregação e tinha uma estratégia, porque vai juntando irmãos, né? O pessoal vai juntando e a gente, né, se organizava ali, o pessoal distribuía folhetos e a gente pregava lá. E a turma tirava esse pessoal, chamava para discutir de lado, entendeu? Era uma estratégia, né? Era muito interessante. E a gente pregava na Praça da Sé, pregava ali na Barão de Tapetininga, na Praça da República, né? E, por sinal, né, era onde o pessoal pregava o evangelho. Antes de me converter, eu passava e dizia, é mentira! Aí eu falei, depois de converter, falei, não, agora eu tenho que ir lá, né? Passar borracha nisso, né? Vou lá, agora eu vou pregar para que eu tenha... né? Então era assim, era um período, uma zoeira muito grande, né, meu? Zombaria, né? Os cristãos são muito zombados, né, meu? Você vê que os cristãos são muito perseguidos. O diabo não dá espaço, né? Ele usa de tudo, né? Então a gente zombava dos evangélicos, ria, né? Tudo mais. Então Deus apertou mesmo comigo. Deus apertou mesmo comigo para que eu pudesse ir para os caminhos do Senhor, né? Se fosse numa boa, eu não iria não. Não iria mesmo. Né? Ia para o inferno, mas não ia para Jesus, né? Essa é a declaração de muita gente, né? Não consegue entender. É o preconceito. O diabo, ele cria preconceitos, né? Então, depois de tudo isso daí, esse tempo, nós fomos pregar na Praça da Sé, pegamos desses lugares também. Muitas pessoas ali aceitaram Jesus. Foi uma bênção, viu? E o pastor Heber, ele era pastor
já era pastor, seminarista, mas já era pastor. Ali na Praça da Sé. A igreja fica à esquina com a Silveira Martins. Né? Rua da Graça ali, parece. Acho que é Silveira Martins mesmo. Então, ali do lado do Corpo de Bombeiros. Pronto, Praça da Sé ao lado do Corpo de Bombeiros. Ali tem a Igreja Batista da Sé. Né? E ele, então, cuidava das pessoas, né? E a gente fazia essa parceria. Começavam os dois na Praça da Sé, mas pensa bem, com aquele cantor cristão cantando, né? Sem violão, sem nada. Sem nada, só na goela mesmo, né? Aí passava lá o diretor da empresa, o gerente, os caras olhavam pra nós assim. Nós lá, firme com Jesus, meu. Muito bom, tempo bom, viu? Hoje tá mudado ali, eu passo ali, eu vejo. Tá muito mudado ali a coisa, né? Foi nessa época que o senhor teve aquela experiência lá de expulsar o demônio e quando o demônio saiu até colocou fogo numa árvore? Não foi não. Você foi mais pra frente? Na verdade é assim, né? Eu me converti no ano de 82, lá, como eu disse aí, na Penha, entendeu? Aí me batizei em 83. A escola de batismo durou 6 meses. Sério, 6 meses, né? E o pastor tinha outras atividades, então ele dividia. Né? E o pastor ele não abria mão, ele queria fazer aula de batismo. Era com ele, o negócio era com ele, né? O pastor Josias, né? Então, foram 6 meses. Em virtude de que tinha domingo que dava, tinha domingo que não dava, né? Sabe? Mas enfim, me batizei. Setembro, né? Fui batizado em setembro. Inclusive, até estreamos o batistério da construção, entendeu? Que legal. O batistério, nós fomos arrumar o batistério lá. O meu cunhado, o Toniel, né? Que ele era membro na igreja e ele também tinha assim, uma função pastoral. Né? Tanto que o pastor saía, ele pregava a palavra e tudo, né? Então ele ajudava... Naquela mesma unidade? Ou ele era de outra Não, unidade? Na mesma igreja ali, na Taliba Leonel, Igreja Batista Redenção. Né? E ele, como sempre, desenrolava muito na elétrica, né? Então ele montou lá a elétrica do batistério para aquecimento de água e tudo, né? Quando a gente se batizou, não tinha revestimento nenhum no tanque batismal, né? Um tanque muito parecido com o que a gente tem aqui na nossa igreja, né? Legal. Porque as igrejas batistas é tudo assim, né? A maioria assim. A maioria assim, né? Então a gente pega a visão, né? Não é aí que vocês falam, pega a visão! Então pega a visão. A gente pegou uma visão e a gente entrou no tanque e assim, sabe, sem revestimento nenhum. E fizemos um batismo, pusemos uma cortina e o negócio ficou bonito. Né? E assim foi. Né? Batizamos tudo e servindo ao Senhor, né? Foi muito bom. Tempo gostoso mesmo, né? Coisa boa. É muito interessante pensar que as coisas elas começaram de forma gradativa, né? Que muita gente acha que tem que ser uma parada imediata, assim, de repente, do nada, a pessoa fala, não, mas aí eu já vou ter que largar tudo, e aí eu venho pra Jesus quando eu largar essas coisas. E não é assim, né? Jesus não espera que sejamos santos para nos relacionarmos com Ele. Ele espera que nos relacionemos com Ele para então sermos santos, né? Exato. E é muito louco porque essa é uma das mentiras de Satanás e que mantém as pessoas fora da igreja, do tipo, não, você ainda não largou o cigarro. Você ainda não largou a bebida, né? Você não largou isso e aquilo e tal. Como é que foi essa experiência pro senhor, pastor? Então, rapaz, é assim, né? Eu comecei a ir pra igreja, eu tinha visto o cigarro, né? Então, da bebida, né? Mas assim, eu acho que eu era um dos piores fumantes, porque não por fumar muito, né? Mas o pior fumante é aquele que o maço dura 2 dias, 2 dias e meio. Ele fuma quando ele quer, ele tem controle, aquela ideia maligna, né? Sim. Então, é o inimigo reinando ali, tranquilamente, né? Então, é claro que a pessoa que fuma 3 maços no dia, ele é uma pessoa... É ainda pior. É pior, né? Pior. Mas eu digo pior fumante no sentido de que você diz pra você mesmo que você tem controle. Sim. Na verdade, você não tem controle. Né? Então os vícios, as coisas todas, Deus foi tirando. Saía da igreja, subia na moto, chegava a um determinado ponto e te acendia o cigarro. Aí o pessoal, né? Vamos deixar, vamos largar e tal, né? Aquela história toda, né? Um barato. Aí um dia eu peguei, né? Fui acender e Deus tocou no meu coração. Né? E colocou um enjoo, assim, sabe? Não quero mais. Tipo assim, não quero mais. Aí eu peguei um cigarro e era num viaduto, tava passando por cima do viaduto, né? Ali saindo da Penha, né? E eu joguei o maço fora e o isqueiro tudo junto. Em cima da ponte, caiu no viaduto ali, né? Caiu na linha do trem ali, né? Eu espero que o trem
tenha esmagado tudo, né, meu? Foi difícil, mas tudo bem, né? Sim que eu me desfiz, sabe? E assim Deus foi libertando, né? Da bebida, bebia muito socialmente mesmo. Deus liberta, não era uma pessoa assim muito... Um cachaceiro. Pé de cana, não, né? Verdade? Pé inchado. Pé inchado, cara inchada, né? Não, graças a Deus não, né? Mas podia se tornar, porque o diabo, ele não se satisfaz com pouca coisa, né? Enfim, Deus foi libertando tudo, entendeu? E aí, graças a Deus, eu fui aceitando também, porque tem aquele lado seu, né? Deus faz a obra, mas se você não aceitar, não é verdade? Eu acredito assim, Deus faz a parte dele. Sim. Mas aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer por você, não. Né? Não tem moleza não, meu amigo. O negócio é você mostrar o que você quer. E aí, graças a Deus, foi assim. Frequentei um tempão lá a Igreja da Penha, né? Vindo depois pra cá. Que legal. É uma decisão também, né? Tenho certeza que Jesus, ele é extremamente educado de modo a respeitar as nossas decisões e a cooperar conosco, né? Nesse sentido, e nós cooperando com ele. Do tipo, ele coopera conosco para nos salvar e nós cooperamos com ele para continuarmos essa obra, né, de redenção nas nossas vidas. Que foi também o seu início, quando você realmente confessou Jesus como seu Salvador, né? Você já estava indo na igreja há um tempo, mas ainda não tinha tomado essa decisão. Não. E eu queria que o senhor falasse quão importante é essa decisão, porque tem muita gente que gosta de estar na igreja domingo, né? Gosta dessa rotina, gosta da comunhão dos irmãos, de conhecer pessoas, cumprimentar, marcar saídas, etc. E não tem nada de errado, isso é maravilhoso mesmo. Isso é muito bom. Tem que ser a porta de abertura para que pessoas amem a igreja e entendam que é um estilo de vida mesmo, que elas são amadas. Mas quão importante é essa decisão, pastor? Bom, hoje a visão é diferente, é claro, pela experiência do ministério, né, e tudo, né? Mas assim, essa decisão de você... Se a pessoa vem para a igreja, ela gosta do louvor da igreja, ela é amiga do pastor, ela é amiga dos irmãos da igreja, né? Mas ela não se converte. Né? Como eu disse para você, eu devia estar 3, 4 meses na igreja, no culto. Gostava de tudo. Só que eu não tinha me convertido. Sim. Entendeu? Então eu me identifico muito com esse povo que vem para a igreja, gosta de tudo, mas não se entrega. Né? E por que não se entrega? Porque há alguma base ainda, espiritualmente falando, segurando sua vida. E às vezes até materialmente, emocionalmente. E espiritualmente. Sim, né? Pô, a namorada, o trabalho, o que vão dizer de mim, a família. Você entendeu? Então é um romper. Né? No Brasil é mais tranquilo. Em outros países aí fora, você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você pode pagar com a vida. E tem gente que paga com a vida, né? Ele se entrega para Jesus mesmo. E isso não é fácil de fazer, mas, né, é algo assim que impacta, né? Então é importante a pessoa romper, né, em pensar nisso e falar com o Senhor. Senhor, é isso mesmo que eu dei para minha vida? Essa é a caminhada? Eu estou em dúvida da igreja. Será que é verdade o que eles estão falando? Faz uma prova com Deus. Né? Me dá sinais, me mostra se é mentira, se é verdade. Deus vai orientar. Né? Faz uma prova com Deus, experimenta, vem, olha, né? Abre as escrituras, né? Então, eu lembro assim que, sabe, a gente pegava papelzinho, livrinho de tudo quanto é coisa, menos a Bíblia a gente não abria. Quando eu tinha as dúvidas, as pessoas abriram a Bíblia. Eu falei, nunca me mostraram isso na Bíblia, nunca me falaram disso na Bíblia. Nossa. Né? E a Bíblia é a palavra de Deus, eu creio, entendo que é a palavra de Deus, né? Amém. Então, nesse ponto... Né? Eu penso, e a verdade é essa, né? Então me mostraram na Bíblia. Aí eu falei, pronto, não precisa mais nada, né? Se tá na Bíblia, é tudo isso aí mesmo, e acabou. Né? Então, pé firme, sabe? Crescendo, né? E aí nós tomamos uma decisão, depois de convertido, de ir pra faculdade, né? E aí a pastora Júnia, na época ela não era pastora, eu também não. Né? Mas nós éramos assim, líderes na igreja, né? Eu era professor da escola bíblica dominical, né? E trabalhava também com os jovens, entendeu? Fui tesoureiro nos jovens, né? Caixa estava abaixo, nós levamos o caixa. Lá, não, vocês vão ajudar isso aqui, de qualquer maneira. E os caras achavam engraçado aquilo lá, viu? Então a gente pedia assim, com muita delicadeza, né? Como é que você pedia, né? Então a gente estava
reunidos assim, né? A gente usava a galeria da igreja para reunião dos jovens, né? Tinha uns 20 jovens, uns 25 jovens tinha, tranquilo, né? E aí chegava lá, eu usava o coador, né? O pessoal fala o coador, né? Mas a salva, aquela de pano assim, né? Aí eu vinha com essa... Entrega aí, irmão, não quero nem saber. Semeia. Semeia aí, irmão, vai, você não doou nada até agora. Aí aquilo o pessoal achava engraçado, né? Porque ninguém fazia isso. E eu vinha fazendo essas paradas doidas, né? Da igreja, né? E aí entrega aí, e o negócio foi mudando. Aí criamos um livro de tesouraria, né? Porque a coisa ficou boa. Não é verdade, né? E vamos colocar esse dinheiro aonde? Na poupança. Naquela época a ideia da poupança, né? Hoje não, né? Quem tá na poupança Tá lascado. se cuide. Sai quanto puder, né, meu? Mas então, aí criamos o livro, né, de tesouraria, fomos fazer um lançamento e levantamos o caixa. Levantamos o caixa, né? E assim foi muito engraçado. Mas eu não era professor de escola dominical. E Deus falou assim, né? Estuda a palavra aí. Nessa ocasião, eu trabalhava na Avenida Paulista, do lado do Cerqueira César, aquele parque, de frente pro MASP, né? Então, na hora do almoço, eu ia ler a Bíblia lá, estudar, dar umas evangelizadas, criar alguns folhetos, né? Isso era muito comum na nossa época. Hoje você não vê mais. Chegava aqui na estação de Santana, panfletando, falando, o povo pegando folheto, era bacana mesmo. Hoje você não vê mais isso, né? Muda, as coisas mudam, né? Os veículos mudam, as casas mudam, os aviões mudam, né? As pessoas mudam, o evangelho muda também, né? Então hoje é outra tática, né? Mas naquela época, eu sentei lá, né, para ler a Bíblia e estudar revista da escola dominical. Aí quando eu abri assim, Deus falou assim, estuda. Deus é papo reto, né, meu? É só isso aí, estuda. Eu falei, nossa, vou estudar, né, meu? Vou estudar, né, meu? Aí comecei a riscar, achei interessante aqui, risquei, achei ali, então, beleza, né? Estudei, maravilha. Beleza, voltei pro trabalho, né? Na hora do almoço, voltei pro trabalho. Aí, domingo de manhã, cadê o professor da escola dominical? Olha. Não veio, meu. O cara não veio. O irmãozinho não apareceu. E eu tô lá. E a turma tava tudo lá, porque era a classe dos jovens. Então, aquela mesma galera estava lá, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas tava lá, né? Aí, cadê o irmão não veio? Cadê o irmão não veio? Aí ninguém se habilitava. Alguém aqui estudou a lição? Eu falei, eu estudei. Aí, então você vai dar a lição. Eu falei, pelo amor de Deus. Eu falei, gente, vocês estão brincando. Não, você estudou, você dá a lição. Eu falei, tá bom. Aí, né, Deus tá em cena, né, meu? Você tem que entender que Deus tá agindo, Deus tá no negócio, né? Engraçado é isso, né? E aí, meu, dei a lição, turma gostou, nem sei o que eu dei, rapaz. Eu sei que foi a lição eu dei, né? Mas não sei como foi a didática, não lembro. E o pessoal me elegeu segundo professor da escola dominical. Democraticamente. Publicano, Porque cobrador de impostos. É verdade, tava desse jeito aí, Mateusão. Professor de escola dominical. Desse jeito. Lá era também com microfone e tudo? Não, era livre, né? Nós ficávamos na galeria, né? Não dava pra falar muito alto também, mas era o suficiente, né? E aí, fui eleito, né? O segundo professor, beleza. Aí comecei a dar uma matéria lá e tal, aí começamos a intercalar e um dia, não sei por que cargas d'água, eu passei a ser a primeiro, o irmão não podia vir mais, né? Não sei o que aconteceu lá, não me lembro. E aí eu me tornei o primeiro professor, né? E aí vai passando as coisas, né? Evangelismo, a gente fazia evangelismo também. Pegava essa região toda aqui, assim, chegava a distribuir aí 5.000 folhetos. Muito folheto, meu. Um dia, 2 dias. É muito folheto. É muito folheto, 5 mil. 5 mil em 2 dias. 2 dias, distribuía. E vinha gente pra igreja, meu. E até esse momento, ninguém tinha ordenado o senhor a pastor até agora? Não. Aí eu passei a ser... Tem que progredir, né, irmãos? Aí eu passei a ser... O cara tá dando aula de escola dominical, irmão. Calma. Tô subindo. Jesus tá me erguendo, né? Amém. Aí eu fiquei muito próximo do pastor, né? E o pastor falou assim, olha, eu tô precisando de um assessor pastoral. Falei, eita Jesus, né? Aí me deu um monte de chave nas mãos. Agora, cuida aí da igreja aí. Eu falei, Senhor, né? Já demoliu, já construiu. Já demoli, já construímos, agora vamos cuidar, né? Cuidar, é verdade, parte de boa. Isso, aí começamos a cuidar. E aí tudo que tinha pra acontecer no culto, fazer ceia, arrumação, tudo era comigo, meu. Aí eu tinha uma equipe, né?
A gente tinha uma equipe, que não dá pra trabalhar sozinho, né? Senão misericórdia, né? Tinha uma equipe. Aí, batismo, tinha o pessoal das cortinas, tinha o pessoal que enchia o batistério, que ia pôr, né, o aquecedor, sabe? Preparar o chá, tinha um monte de coisa. Então, tudo tava montado, era o esquema da coisa, né? Ceia, mesa de ceia no altar, as cadeiras, tudo, entendeu? Início de culto, luzes, pessoal do som. Então, era tudo, eu que assessorava tudo. Assessoramento pastoral, né? Tinha que ver tudo isso aí. Porque o pastor que se preocupava com esse lance, né? Isso que é, porque é aquela coisa, né? Os pastores de igrejas, né, menores, não são igrejas gigantescas, normalmente tá cuidando de tudo, né? Tá verificando se a porta tá ok, se o som não tá muito alto, né? E ainda, além de tudo, tem que se preocupar com a palavra. Então foi bom que ele encontrou no senhor um assessor. Sim. E aí você já passou a cuidar disso daí e o pastor pôde concentrar-se melhor nas coisas espirituais. Né? Sim, pôde mesmo. Interessante é que eu proporcionei, né? Com essa atividade, proporcionei para ele. Ele ficava no escritório, né, no gabinete pastoral, né? Dando uma revisada no que ele ia pregar e tal. Então foi muito bom essa parte aí, né? E aí a igreja passou a viver um novo momento também, né? Porque as coisas mudam, vem mais pessoas para ajudar, apoiar, né? Então foi assim um período muito bom mesmo, viu? Da gente ali na Novo Israel, na Redenção, né? na Igreja Batista Redenção, né? Na Taliba Leonel, né? Foi muito bom. O senhor já estava com quantos anos já de faculdade teológica? Olha, na Redenção eu estava fazendo o curso ainda. Agora, eu devia de estar no acho que terceiro ano. Porque não é por ano, é por semestre, né? Mas eu devia de estar há 3 anos já na faculdade. Sim. A faculdade para mim durou 5 anos e meio, para mim. Né? Para quem só estuda, 4,5. Para quem estuda e trabalha, bate 5, 5,5. Aí eu tive uma dificuldade, aí eu diminuí o número de créditos, porque a gente faz por matérias, né? Então isso prolongou 6 meses, né? Mas tudo bem, tranquilo. 5 anos e meio. O curso teológico, então, o senhor não começou o curso teológico por conta de um chamado pastoral. Você começou porque você sentiu de Deus de ir, mas você ainda não tinha sido chamado. Não, eu tive um chamado pastoral. Você já tinha... Meu chamado pastoral aconteceu pela TV, né? Era sábado, então já estava casado, né? E tava ajudando em casa, né? Essa história, tava limpando, passando um pano, varrendo, tirando pó, né? Mas de olho na televisão, porque era o programa evangélico, né? Naquela ocasião era o Jimmy Swaggart, né? Que era um dos programas que mais vinculavam, né? E eu tava assistindo e tudo, aí senti o toque de Deus, né? Me emocionei naquele momento, aí a pastora Júnia veio, o que tá acontecendo, né? Eu falei, não, senti aí Deus falando comigo, me chamado, ela é mesmo, aí nós ali oramos, né? E aí veio aquela vontade, assim, de ir pro seminário, né? Pra faculdade, né? E aí fomos pra faculdade, então aconteceu assim, dessa maneira, entendeu? Fomos pra faculdade, né? E ela entrou junto, estávamos juntos e tudo, participando. Né? E aí foram. Ela teve que parar por causa da gravidez, né? Ela não pôde dar continuidade, entendeu? E eu acabei dando continuidade, né? No curso. Acho que já foi até o 3º ano de faculdade, praticamente, né? Ela fez bastante, passou bastante, da metade. Né? Olha, eu vou falar, não é por nada não, mas a pastora ela podia dar o diploma pra ela, viu? Sem faculdade. Tá pertinho, porque o que ela entende de teologia, né? Não é brincadeira não, viu? Por sinal, me ajudou muito, né? Aliás, a parte do meu diploma tá nas mãos dela, né? É interessante, porque tinha trabalhos que tinha que ser... Naquela época não tinha computador. Eram as máquinas, né? Da datilografia, né? Eu peguei período dos XP, eu acho, né? Que é os iniciais, né? XP, né? Aqueles computadores, né? Peguei o início ali, beleza, né? Mas há muito trabalho, ela que datilografou, ela que digitou pra mim, né? Então, devo muito... Parte do meu diploma tá na mão dela. Ela tá formada comigo, né? Ela aqui, ela tá pendurada aqui. Foi bom que ela também participou daquilo que ela não conseguiu estudar no curso. Aquilo que o senhor foi trazendo, foi ajudando, né? Eu falei que era matérias, né? Eu fazia 16 créditos, né? 16 matérias, né? 18, era puxadão, né? E cada matéria pedia uma tese, uma monografia, né? Segundo as normas da BNT. O negócio era punk, o negócio era puxado, meu amigo. Né? E tinha vezes que não dava pra fazer, né? Então, ou a gente pagava pra fazer fora, entende?
ou então quem da nossa família podia fazer. E aí a pastora Júnia fazia para mim, né? Então, parte desse diploma aí, principalmente nos finais, assim, sabe? Na formação, ela digitou muita coisa para mim, né? Depois e ela é boa na digitação, ela vai que vai. Muito legal, Dá uma ajuda legal, né? Dá, Depois da faculdade de teologia, quando que aconteceu o ordenado, né? E como é que foi? A ordenação pastoral? Então. Bom, aí tem um processo aí, né, que assim, é interessante. A gente estava na Convenção Batista Brasileira, né? E aí nós começamos a conhecer o avivamento, né? E o avivamento que nós começamos a conhecer foi através da Batista Nacional, né? Era um culto que tinha na casa de um determinado pastor, pastor Samuel Mingó, né? Samuel Mingó de Oliveira, português. Ele veio fazer parte da redenção, veio congregar conosco, né? E chegou a pregar na redenção e tudo mais. Só que ele tinha uma linha de avivamento, que é uma visão que a Batista Brasileira não tem. Né? Nem todas as igrejas têm. A nossa não tinha. Apesar de fazer algumas reuniões de avivamento, algumas movimentações, mas nunca voltou-se completamente para isso, né? E o pastor Samuel, ele tinha essa visão, né? Ele orava pelas pessoas eram curadas. Inclusive, nós experimentamos, através de uma oração dele, uma cura, assim, fantástica mesmo. Onde despertou a gente, né? Falou, não, peraí, né? Tem algo diferente, que a gente não conhece, né? Então, aí a gente começou a frequentar uns cultos. Era de quinta-feira na casa dele, né? Quarto era o da nossa igreja mesmo. Então, falou, não estamos lesando a nossa igreja, não estamos fazendo nada de errado, e fomos lá. Mas isso aí trouxe uma certa indigestão espiritual para os membros da atual igreja, né? Houve uma reunião, falou, quem quer seguir lá, né, tá livre para seguir. Quem quer ficar aqui, tá livre para ficar, né, nessa reunião. Muito bem. E a gente simplificando as coisas, né? As coisas, né? Entre problemas e outros, dificuldade, poxa, nunca vimos isso, né? O evangelho mais de poder mesmo, sabe? Mais de força mesmo, né? De acontecimento. Nós falamos, então é agora, estamos sendo convidados a se retirar, né? Por causa da visão da renovação espiritual. Beleza, fomos, mantivemos as amizades possíveis, mas fomos, né? E aí surgiu a igreja, de passado alguns anos, né? Foi formado lá, foi congregação de uma outra igreja e até que organizou como igreja, né? E daí para lá a gente começou a ficar firme ali, né? Nessa obra de renovação. Você entendeu? Mais ou menos. Aí eu não lembro direito essa data, né? Mas da renovação espiritual, da ida, né? Enfim, aí as coisas foram acontecendo, era numa casa, ali próximo à nossa casa, próximo à igreja, né? O ruim, assim, é que ficou uma coisa como se rompeu uma outra igreja, né? Infelizmente, aconteceu isso, né? Mas para o evangelho, é mais ou menos aquela questão de Paulo com João Marcos, né? Foi uma separação que contribuiu para o evangelho, né? Sabe, formou-se uma outra igreja, o evangelho expandiu mais ainda, né? Olhando com bons olhos, né? Pelo lado bom. E aí, a gente organizou a Igreja Batista Nova Cantareira. Na ocasião, o pastor Marcos César Romero veio ser pastor. Então, o pastor Samuel Mingó já era muito de idade, chamou ele para ajudar, e aí, então, o pastor Marcos assumiu a igreja. E aí, nós inauguramos a igreja na Nova Cantareira, 773, ali próximo, de frente quase ao batalhão ali da Polícia Militar, né? Entendeu? Então ali é que eu fui, em 93 eu me formei, né? Foi a formatura em teologia, tá? 92 foi a formatura em teologia, né? Em 93 eu fui ordenado a pastor, né? O pastor Marcos tinha um convite para pastorear nos Estados Unidos, né? O irmão dele estava lá e falou, Marcos, tenho te chamado aqui há muito tempo e tudo, vê se não é a hora, vem conhecer. Aí o pastor Marcos foi e ficou lá 30 anos, né? E a gente aqui 30 anos de ministério, né? Então, dali nós saímos para um 729, Deus abençoou. Nós estávamos num salão que era 200 metros quadrados, pagando um aluguel absurdo. Falei, não dá, né? Vamos morar aqui.
Aí ficamos 7 anos ali, e orando, Senhor, abre a porta, ajuda. Aí Deus nos colocou, mostrou um salão. Quando eu fui olhar, era uma loja de móveis que fechou com todos os móveis dentro. Devia estar uns 2, 3 anos parado, então você já imagina, né? Quando a corretora me levou lá e abrimos a porta, meu amigo, era morcego, rato, barato, voando, assim, sabe? Um pó, uma bagunça, sem luz. Aí eu olhei assim, né? E a gente já olha com a visão, né, meu? Eu falei, não, é aqui mesmo, né? Falei... E o salão, nós estávamos em 200 metros. Nós conseguimos alugar 500 metros quadrados. Falei, opa, ficou ótimo, né? Aí demos uma arrumada. Falei, se eu trouxer a turma aqui, eles vão estar louco, né? Aí pedimos pro dono, né, remover todos aqueles móveis. Aí tirou. Aí eu voltei com a igreja lá, com os irmãos. O salão já vazio, melhorou, né? Aí o pessoal se animou e tal, e pegamos firme, entramos, alugamos e aí começou a reforma. Rapaz, a reforma foi geral. Do fio, da energia, dos fios que passam, né, ao teto, tudo, piso, tudo. Vocês puderem imaginar, nós reformamos, meu. Deixamos o salão bonito, graças a Deus, né? Pessoal muito animado. Depois da reforma, um tava no hospital, o outro tava na ortopedia. Nossa. Sério, pra vocês terem uma ideia. Um foi pro hospital, outro foi pra ortopedia, outro foi pra inalação. Sério, de verdade mesmo. Também sabe? o negócio tava do pó, do tipo de coisa que tinha lá. Tinha um irmão, Geraldo, caminhoneiro, né? Então tinha aquele trucadão, ele era puxador de areia, né? Ele colocou aquele caminhão de atravessada ali na Nova Cantareira, em cima da calçada ali. A gente jogou todos os entulhos ali dentro, em cima daquele caminhão. E ele, pé na estrada, pra jogar esse entulho onde tem que jogar, né? E aí construímos a igreja ali, graças a Deus, foi uma bênção muito grande. Ficamos ali acho que uns 5, 7 anos, né? Pessoal, a igreja cheiaça mesmo. Tinha bastante gente ali, né? Na Nova Cantareira. E aí, surgiu a oportunidade da gente adquirir esse imóvel que a gente está hoje, né? E aí falamos com a igreja, então todo mundo comprou a ideia, graças a Deus, né? E de lá pra cá, acho que ficaram lá, que não puderam vir, acho que 3, 4 pessoas só. Que não puderam vir mesmo. Queriam vir, mas não podiam sair. Né? Questão de marido e idade, essas coisas todas. Mas Deus veio a grande maioria. Aí começamos a trabalhar aqui, né? Aí reformamos e estamos onde estamos hoje, graças a Deus. Essa daqui é porque é templo próprio, né? Aqui nós entramos em 2003. Né? Aí fizemos a ordenação da pastora em 2004, pastora Júnia, né? Foi ordenada pastora e tal, né? Aí nós ficamos na obra da renovação. Então, a igreja, aí nós estávamos participando da Convenção Batista Nacional, né? Que é a obra de renovação. Pastor Ernesto Tonini, Rego do Nascimento em Minas Gerais, tudo, né? Então, foi assim um tempo muito bom, onde surgiram várias igrejas nesse segmento. Né? E a Igreja Batista do Povo, na Domingos de Moraes, ali ela era a sede, né? Do pastor Enéas, era pastor lá, estava construindo também, terminou. Aí o Seminário Teológico Batista Nacional era lá também, entendeu? E aí então fomos, né, fazendo aliança, conhecendo os pastores, né? E tocando para frente a obra de Deus, né? E estamos aqui hoje, né? Fazendo assim um resumão, né? De tudo que acontece, né? Nossa, glória a Deus. E pra compra aqui desse prédio aqui foi um desafio também, né? Foi. Teve que baixar várias vezes, negociando, orando e tudo mais. E quais foram as dificuldades que a gente enfrentou aqui que Deus deu a vitória? Então, a dificuldade principal é financeira. Money, né? Financeira. E aí Deus, mas assim, a gente já vinha se preparando, né, economicamente, né, para um passo como esse, né? Falar para Deus, Senhor, eu não quero construir, porque construir, gente, você faz do jeitinho que você quer, só que você quase morre, né? Infelizmente quase morre, né? Então, nós não tínhamos assim condições de colocar uma empresa. Constrói lá, quando vocês terminarem, vocês nos entregam, né? Não, nós não tínhamos condições. Então, falava para Deus, Senhor, não dá para construir, né? Porque é desgastante. Eu falava isso com experiência já da outra obra. Sim. Né? Que quem teve que construir foi você. Pois é.
Bem por aí, né, meu? E aí, então, eu falei, não dá. Esse desgaste não dá pra ter mais, não, né? Não dá, não. É muita dor de cabeça mesmo, né? E às vezes acaba levando mais tempo, né? Dá mais dor de cabeça, dá mais trabalho também. Ó, pra você ter uma ideia, 3 banheiros nós vamos construir aqui. Contratei 2 pedreiros, para 3 banheiros, 2 pedreiros, né? Risquei no chão, coloquei as medidas, risquei no chão ali. Ó, a parede vai levantar aqui onde tá o risco. Fiz uma planta no chão, pra vocês terem uma ideia. Porta é aqui, tudo direitinho. Os caras vieram, quando eu cheguei, eu olhei, meu... Tava tudo errado. Rapaz, a gente dá risada, mas na hora, meu amigo, né? Deu uma raiva, deu Falei, uma decepção. E ainda bem que quando eu cheguei, nós tivemos prejuízo de material, né? Prejuízo de material, prejuízo financeiro, né? Aí eu olhei assim, as paredes pela metade, e falei, mas vocês estão fazendo tudo errado aqui, ó. A medida aqui no chão, marquei pra vocês, né? Aí começa, né, meu? Começa aquele negócio, né, meu? Não, porque mas não sei o quê. E eu percebi que os caras estavam manguados. Nossa. Mamado, né, meu? Aí eu falei, meu, vocês vão embora, tá? Não, mas tem que acertar. Eu falei, não vou acertar nada. E vocês vão pagar uma... Já deu prejuízo do material. Aqui eu tô perdendo bloco, cimento, tempo, né? E dor de cabeça. Vocês ainda querem receber o quê, né? Aí os caras ficaram meio chateados, mas é isso aí, é verdade, né, meu? Mas também não ficaram muito chateados, tava meio bêbado. Tava meio bêbado. Falaram, vamos tomar mais uma ali, tá tudo certo. Falei, sai daqui, Satanás, né? Sai daqui. Vamos embora, né? Aí, beleza. Né? Aí contratamos outros pedreiros, fizeram direitinho, graças a Deus, né? É engraçado, né? Os problemas têm que acontecerem para vir as pessoas certas. Mais ou menos essa situação. Aí Deus nos mandou aqui, o pedreiro era o Rubens, o Rubão. Hoje ele é pastor em Olambra. Né? A gente se conversa, se fala de vez em quando, né? E ele sempre lembra da obra aqui, né? Então ele fez quase que tudo aqui dentro, né? Todo mundo que constrói a igreja vira pastor, né? É a unção, meu. Tem o Rubens também, ele já era pastor antes? O Rubens ele era muito dedicado ao evangelho, ele era evangelista, Mas não era né? pastor. Não era. Aí ele era da Paz e Vida. Foi se meter a construir igreja. Virou pastor, né? Virou pastor também. Mas não é bem assim não, né? O Bom era muito consagrado mesmo a Deus, muito dedicado, né? E Deus abriu essa porta para ele, na igreja lá em Olambra, né? Inclusive nós estivemos lá, mas não deu para passar lá na igreja dele. Ele me convidou para pregar no aniversário da igreja dele lá, não deu para ir também. Então, até faz um tempinho que a gente não se fala. Mas as coisas aconteceram aqui dessa maneira, né? Então, foram vendo as construções, né? E eu falei para Deus, Senhor, não dá. Então, a compra desse imóvel aqui, nós tínhamos feito uma reserva financeira, né? Fomos administrando de modo a pensar no futuro, né? No futuro. E graças a Deus. Aí, nós tínhamos uma entrada, era uma boa entrada, mas não comprava, mas era uma boa entrada. Eu tomava café com... como ali era onde nós estávamos, na região de lojas, né? Então, eu tomava café com um lojista, né? Ele é um português e o sócio dele é um árabe, né? E beleza, tomando café, batendo papo de manhã na padaria, conversando, né? Antes de iniciar as atividades da igreja, porque lá nós mantínhamos a igreja aberta. 9 horas a igreja estava aberta, né? Então 9 horas da manhã? 9 horas da manhã, Aí chegava mais cedo, tinha o pessoal da limpeza também, tinha um monte de esqueminha, né? E aí eu ia na padaria que era em frente, tomava um café, e ele estava passando um momento difícil na família, ele conversava muito comigo, né? E ficamos bem assim 1 ano, conversando, batendo papo, né? Com ele. Beleza. E aí, procurando imóvel, chegamos aqui na porta desse imóvel, né? Ele estava no portão, ele estava no estacionamento. E eu cheguei, encostei o carro, falei, pô, o que o Alexandre tá fazendo aí, né? O nome dele é Alexandre. O que o Alexandre tá fazendo aí? Aí ele falou, oi, Wilson, é você, né? Tá interessado? Eu falei, eu tô vindo pela imobiliária, o pessoal me trouxe aqui. Eu falei, pra você? Eu falei, Ele falou, não fala nada não, fica quieto, esses caras estão me enganando. Eu falei, ixi, meu amigo, lá vai outro rolo. Pronto, dor de cabeça. Falei, fica quieto, não fala nada. Eu fiquei ali, né? E aí ele reuniu lá os corretores, né? Conversou não sei o quê. E falou, não, esses caras estavam mentindo pra mim, né? Eles falaram que era pra outra coisa, né? E tô tirando eles. Ele falou, qual o preço, né? Qual o valor, né? Eu falei, o valor. Ele falou, não, isso tá tudo errado. Os caras estão me dando golpe aqui. Aí tirou os caras, né? Não, vai ser conosco aqui. Eu falei, tá bom. Então vamos lá, né? Aí fez a proposta. Caramba.
Deixa eu ver se eu entendi bem. Pra nossa audiência também. Você ficou 1 ano tomando café. 1 ano. Cuidando ali do Trocando ideia com ele. Aquela ideia. Com um cara que era o proprietário disso aqui. Proprietário desse imóvel. Exatamente. Não, você não sabe. Depois, né, que a gente acertou e tudo. Assim, pela amizade, você vê como que Deus faz as coisas, né? É interessante isso, né? Deus criou um vínculo, criou uma amizade, né? Na verdade, eles estavam sondando a gente, entendeu? Estavam sondando a gente, né? Era tipo assim, uma mão de 2 vias, entendeu? Uma mão de 2 vias, né? Havia uma dificuldade financeira muito grande pro lado deles, né, por causa das economias do governo, né? Sabe que Brasil não é para amadores, né? Brasil não é para amadores. Você já nasce no modo hard. Aqui você tem que viver no modo hard, né? Todo tempo, né? Então, eles estavam numa dificuldade muito grande, né? Eles tinham 2 lojas de imóveis ali, né? E aí veio os problemas familiares também, né? E ele falou, não, vamos conversar. E o acordo aqui foi feito assim, direto com os proprietários, entendeu? E fizeram uma proposta, falei, não dá, assim não dá, né? E eles precisavam vender aqui. Aqui era o depósito de imóveis deles, né? Que entrava caminhão aqui dentro, né? Então, o piso era totalmente preparado, né? Caminhão, do outro lado, caminhões menores, né? E aí, ele falou, não, vamos fazer conosco. O que você pode fazer? Eu falei, a gente pode pagar dessa maneira, né? E na ocasião, o aluguel ficaria muito mais do que o que nós íamos pagar pelo próprio. Falei, gente, oramos ao Senhor e pulamos para dentro, né? E vamos embora, né? E Deus foi confirmando, sabe? Enfim, né? E eles aí acharam muito interessante, compramos o imóvel, né? E continuamos a pagar o imóvel. E eles acharam muito interessante. Aí eles começaram a contar para nós algumas coisas, né? Sabe? Aí eu fiz amizade com o outro lá, que era o árabe, né? O amigo dele também, muita gente boa também, demais. E ele português, era um árabe e um português, né? Então era engraçado, né? Esse negócio aí, né? Começamos a bater papo. Ele falou, olha, Wilson, um dia nós terminamos a construção aqui, nós fomos ali do outro lado da rua, olhamos e falamos assim, rapaz, acho que nós fizemos uma igreja. Nossa. Sério. Viraram pastor os dois também. Também, nós construímos uma igreja. Sério, um falou pro outro, nós construímos uma igreja. O prédio tem um jeito de igreja, né? E o povo aqui na rua ficava orando, né? Tinha irmãos, ficava orando para que aqui fosse uma igreja. Nossa. Sério, Tanto que quando nós inauguramos aqui, o que vai ser aí? Uma igreja. Rapaz, eu tô orando por isso faz muitos anos, que aqui fosse uma igreja. Porque o prédio ficou com placa de vende-se ou aluga-se, né? Sabe? Mas quando eu cheguei aqui era vende-se, né? Mas aí o pessoal ficou orando para que aqui fosse uma igreja. Então tinha missionários orando. Tinha gente orando, sabe? Para que aqui fosse uma igreja, né? E aí eu falei, não, vai ser uma igreja. Nossa, que maravilha, glória a Deus, nós estamos orando há muitos anos. E não foi 1, 2, 3, não. Foi assim um grupo maior de pessoas. E isso aí foi bom porque confirmou a vontade de Deus, né? Entendeu? Então, isso aí veio com uma grande confirmação. Nós tínhamos confirmações, mas essas também foram outras confirmações que Deus estava na frente do negócio, né? Então, foi incrível, né? A gente fez tudo assim, na bênção de Deus, né? Não compraria um imóvel em lugar nenhum dessa maneira, com certeza. Não? Deus, então, quando Deus está no negócio, né? E aí, aconselhava muito ele. E aí ele falou para mim assim, na verdade, eu queria te oferecer esse imóvel, mas eu tinha vergonha. Ele falou... Por que ele tinha vergonha? Eu não sei por que ele tinha vergonha, meu, sabe? Né? E aí, depois eles foram falando as coisas, né, meu? Sim. Foram falando as coisas, né? Você já pegou intimidade, né? Pegou intimidade, sabe? E eles aí ficaram muito felizes. Tanto é que o único dinheiro que entrava mesmo para eles era o pagamento da igreja. A fidelidade dos irmãos, né? Que aí a gente conseguia fazer o pagamento. Então, você vê a bênção de Deus, né? Muita gente também foi abençoada por apoiar essa obra na ocasião. Muita gente. Então, Deus... nós honramos a obra de Deus, Deus honrou as vidas que estavam honrando. Isso é muito interessante. É verdade. Bacana, sabe? Então, assim, quando você começa a conversar, você começa a ver o agir de Deus, né? A maneira que Deus faz as coisas, né? E que é muito importante a gente estar no centro da vontade do Senhor, né? Estar no centro da vontade de Deus. Se você não estiver no centro da vontade de Deus, você quer desistir, você quer largar, você quer parar, quer fazer um monte de coisa errada. Né? Mas quando você está no centro da vontade de Deus, você permanece. É verdade. Amém. Pastor, porque é Deus.
Fale. Como a gente tem o nosso horário aqui, né? Essa aqui é a parte 1, pessoal, né? Vai ter a parte 2 também, porque Jesus tem muito poderoso. assunto, É. muito assunto. Já Parte tudo dois- isso? Parte 2 vai ser experiência de exorcismo, É. histórias de acampamento, Meu Deus, ixi, misericórdia. entendeu? Precisa. Perrengues na igreja, Sim, boa. administração, vai ser Tem isso aí. muito, tem muito. É, 30 coisa. anos tem muita coisa, hein? Tem muita coisa, gente. Tem muita Tem receita coisa pra falar. acontecendo essa semana. Mas tem que ter aquela verdade. uma garrafa de café, né? Não é, Diego? A garrafa É de verdade, café, umas aqui, bolachinhas né? de coco, É, aquelas as da bolachinhas. Panko, assim, ó. Que, né? A mesa, tudo fica muito melhor assim, né? O negócio mais servido, É né? verdade, é verdade. Verdade. Fazer igual quando nós trouxemos aqui o Flávio Amaral, né? Tinha café Tinha um aqui. cafezinho, Café, não tinha- pastora, não né? tinha biscoitinho, mas Tá tinha vazio, café. assim. Pastora vem mimar. Não, na próxima vai ter A chocolate pastora tem quente. que vir, né? Pra mimar a gente aqui, dengar a gente Na aqui, próxima né? vai ter chocolate quente. É. Pastor, uma última palavra aí de incentivo, de fortalecimento pro pessoal que Toma né, Nescau. ouviu, né? Energia que dá Além gosto. de tomar Nescau. Pro pessoal, assim, sabe, que ouviu toda a sua trajetória, a sua conversão e como Deus foi fazendo as coisas, uma palavra final aí, um abraço pra todo mundo. Olha, como eu estava dizendo aqui, né, é importante você estar no centro da vontade de Deus. Isso é muito importante. Amém. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas eu fui ouvindo a voz de Deus, né? Sai de lá, vem pra cá, vamos quebrar a pedra aqui, mas Deus vai abençoar. Né? Hoje tem um templo lá, nós construímos aquela igreja, né? Um templo maravilhoso. Né? Então foi assim, da Zona Norte era uma das igrejas muito bonitas também, né? Graças a Deus, né? Da visão do pastor, e ele está no centro da vontade de Deus, né? Então a gente vai aprendendo também a estar no centro da vontade de Deus, né? Então assim, a palavra-chave da coisa é esteja no centro da vontade de Deus. Pode chover canivete aberto, mas Deus está no negócio, Deus vai abençoar. Amém. Entendeu? O tempo, né? O Cronos, né? Que a gente estava conversando, o Cronos, né? O Cronos é um negócio sério, né? Que é onde é o nosso tempo, né? É onde a gente tem que aguardar firme, porque se deixar, você pode meter os pés pelas mãos, né? Aquela cabeça, né? Tudo mais, aquela bagunça toda. Então, continue firme com Deus, né? Buscando o Senhor. A oração, ela vai direcionar você para Deus, né? E você vai saber o que Deus quer para sua vida, o que Deus tem para sua vida. Né? Então, aqui também, para entrar aqui, para comprar aqui, foi com oração. O negócio é de Deus. Não é verdade? Nós não vamos falar com o dono do negócio? Né? E como é que você fala com o dono do negócio? Com a oração. Né? Como é que você é abençoado na caminhada? No centro da vontade de Deus. Então, gente, tem que andar no centro da vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Né? Então, às vezes você, né, para no acostamento, né? É como uma viagem. Evangelho, vida com Deus é passo a passo, é uma viagem, é uma caminhada. Tá? Então, às vezes você tem que parar, fazer um lanche, abastecer, não é verdade? Entendeu? Né? Fura um pneu, né? Um negócio ali na pista, entende? Problemas existem, né? Mas a gente caminha no centro da vontade de Deus. Glória a Deus. Entendeu? Glória Então, a Deus. deixa essa palavra aí pro pessoal, né? Sabe? Procure saber se você está na vontade de Deus. Amém. Por que a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Amém. Né? Quem está nela vai colher bons frutos. Pode demorar um pouquinho, mas esse pouquinho não é que Deus esqueceu de você, não é que Deus não se lembra de você. Deus está preparando algo melhor, Deus está caprichando. Eu podia ter, né, comprado um terreno, dinheiro para comprar um terreno a gente tinha. Né? Será que nós tínhamos construído até os dias de hoje? É verdade. Né? Nós estamos aqui há 18 anos. Se foi em 2003? 2003? Então já faz 20. 20 anos. Estamos aqui há 20 anos. Né? Fizemos várias reformas. Né? Pegamos um salão que era um depósito de móveis. Né? E transformamos esse salão numa igreja. Então vê. Né? Deus abençoe. Então, vontade de Deus, caminhar com o Senhor, aguardar o tempo de Deus. Glória a né? Deus. Glória a Deus. Nós não temos, assim, graças a Deus, não temos nenhuma dívida. Glória a Deus. Como igreja não temos nenhuma dívida, né? Glória a Deus. Fizemos umas dívidazinhas aí agora, né? Negócio do painel, sim, e negócio todo, né? Mas tudo Pra ficar dentro, bonito. né? Tudo dentro do parcelamento. Né? É. Felipe Valadão, meu irmão, parcela. parcela aí. Parcela tá certo. Né? Mas tudo dentro do controle, para a honra e glória do Senhor, né? Glória Então a Deus Deus. tem sido maravilhoso. Pastor, obrigado por essa parte. Nada. Né, Acabou já?
Você vê, o pastor já tá querendo mais, ó. É. O pastor tá querendo mais. Uhum. Né? É Vamos mais- almoçar onde? Vai ser a churrascaria hoje. É o Diego que vai pagar. Ah, o Diego vai pagar. É Ô, o nosso Diego! Diego. Eu acredito no Diego, viu? O Diego tem um bom gosto, né? O Diego sabe, mano, de comida ele tem Culinária é demais. com o Diego mesmo, né, Diego? Diego tá aí nos ajudando, Glória né? a Deus. Dá o cartão que eu pago. Pessoal, vocês já estão deixando. Forma a senha. Vocês já estão deixando o nosso público com fome. É. Pessoal, segue a gente nas nossas redes sociais. A gente tá aqui no nosso canal do YouTube. Deixa esse like aqui, compartilha com uma pessoa que precisa ouvir essa palavra. Segue também a gente lá no Instagram, ienid.church. E seja abençoado também por todos os conteúdos, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que você continue sendo guiado pelo Espírito de Deus e ouça a voz de Deus. Amém. Fica com Deus. Até a próxima.